governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Aleluia. Irmãos, vocês que estão em casa, eu não sei, às vezes vocês que possam ter assistido pela primeira vez, vocês que vieram aqui e estão acessando como convidados e estão caindo de paraquedas num culto à noite pela internet. Eu quero te dizer, vocês não têm ideia o que é a manifestação do corpo. A gente que está acostumando esses dias a ficar em casa e ver os cultos pela internet, mas só a glória do Senhor ela se manifesta no corpo com os irmãos um a um. É lógico que nós temos que respeitar aquilo que tem sido liberado sobre nós, né? Mas nós podemos ter a dimensão nesses dias do que é a vida em corpo. E eu quero te convidar, às vezes você que está distante do Senhor, às vezes você que pode estar assistindo essa palavra e há tempos já estava se ausentando, com a fé um pouco se esvaindo das suas mãos, eu quero te encorajar nessa noite. Assim que nos for permitido, irmãos, nós teremos o prazer de recebê-los vocês aqui conosco. Amém? Mas é engraçado como Deus vai construindo as palavras comigo e às vezes eu falo com Deus, caramba, da onde que me vem isso, né? E há tempos atrás eu vi um vídeo na internet que me chamou muito a atenção. Um vídeo numa das postagens de um Instagram que eu sigo. E foi aonde começou a construir e a despertar em mim a mensagem que eu quero trazer para vocês essa noite. E eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre esse vídeo numa palavra de oferta de um culto profético de terça-feira. Só que para a gente iniciar essa palavra nessa noite, eu preciso pelo menos dar uma base do que foi esse vídeo para vocês entenderem do que eu estou falando. E o vídeo é de uma página na internet, se vocês puderem depois acessar e ver, porque mexeu muito comigo. É um Instagram que chama Conservadores. Conservador liberal, agora até esqueci, né? Mas basicamente o vídeo falava assim, o tema do vídeo era assim: precisamos falar sobre a perseguição aos cristãos. A história da perseguição aos cristãos. E nesse vídeo, irmãos, basicamente mostrou de uma forma sucinta e objetiva, em 3 minutos, a história da igreja perseguida por todas as eras, desde a ascensão de Cristo, desde que o Estado romano começou a perseguir a igreja. Mostrou o que é a geração, o que os nossos antepassados sofreram como perseguição por causa do Evangelho, por causa do amor a Cristo, por causa de entender e manifestar aquilo que o seu Senhor os deixou. E o vídeo basicamente mostrava uma série de perseguições, mortes, sangue. E aquilo me impressionou. Eram situações que às vezes mostravam mães fugindo com seus filhos no colo e sendo perseguidas, colocando em situações que o próprio Estado de Roma apresentava para as perseguições, né? Que era colocar diretamente aos leões, jogar aos leões. E aquele vídeo me impactou, irmãos. E eu falo isso, eu estou contando essa história, porque diante de tudo que nós vivemos hoje, a gente precisa relembrar o que foi a marca de construção de fé sobre as nossas gerações. E sabe por que eu digo isso, irmãos? Infelizmente, nós vivemos uma época, uma estação da nossa história, da nossa vida, em que nós fomos mal acostumados a servir ao Senhor. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Hoje, sim, por tudo que nós vivemos, nós temos abundância de recursos, nós podemos compartilhar de uma facilidade de informação, tecnologia, ciência. A nossa expectativa de vida hoje é muito maior do que se você contar há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, muitas das vezes. E esse evangelho que nos custou muito caro na história, que foi pago um alto preço, que foi semeado a sangue, a dor e a choro,
Hoje o Ocidente, o Oriente, nós somos despertados por uma fé que é basicamente um ouvir ao Senhor. E de repente, quando nos surge uma situação como essa, que eu creio que é uma permissão do Senhor por passarmos esse dia, creio que Deus está utilizando desse período na história para marcar a nossa vida, marcar a sua fé, marcar a história de fé da sua casa e da sua família. Esse é o tempo que nós vivemos. Nós entramos em desespero, entramos sem saber o que fazer, para onde olhar, a quem socorrer. E eu queria que você pensasse e refletisse isso nessa noite. Esse evangelho, irmão, custou muito caro para chegar até aqui. E sabe o que aconteceu com tudo isso, irmãos? Essa estação onde nós fomos mal acostumados com o exercício da fé, e nos acomodamos ao servir ao Senhor, nós nos deparamos com dias de racionalização do Evangelho. Eu não sei se existe esse tema, não sei se eu autodenominei isso, perdão aí aos grandes estudiosos e teólogos da palavra, mas foi algo que o Senhor me trouxe. E sabe o que é a racionalização do Evangelho, irmão? Sabe o que é a racionalização da fé? É quando você se entope de informação, você se entope de vídeo, você se entope de palavra, você recebe, mas você não põe em prática, você não vive uma experiência diária com Deus. Você sabe o que significa isso nesses dias, irmãos? Deus nos chacoalhando da nossa posição comodista de cristãos acostumados com o Evangelho facilitado, onde a gente vem na igreja, sai da igreja, vai para outra igreja, de acordo com a palavra que a gente quer receber. Deus está nos despertando, Deus está despertando a sua vida nessa noite. Irmãos, isso é muito sério. Isso é para sacudir a sua casa, isso é para sacudir a sua base de fé que você viveu até hoje. Esse é o exercitar a fé, irmãos. Esse é o colocar em prática aquilo que o Senhor já edificou em nós em tantos anos. E olha, eu queria falar com muito cuidado, porque eu sei do que essa casa já viveu nesses últimos anos. Eu sei de cada irmão aqui quanto semeou em fé, o quanto viveu, assim como eu, dias difíceis, dias dolorosos. Só que eu quero dizer, respeitando tudo isso, irmãos, esses dias serviram para nos dar uma base, nos construir, para que hoje nós possamos experimentar uma fé verdadeira no Senhor, uma fé consumada no Senhor, para que a nossa fé possa ser manifestada para as pessoas que estão à nossa volta. Não é hora mais de dúvida, irmãos. Não é hora mais de olhar para o lado e não saber a quem recorrer. Nós passamos por isso, nós vencemos isso. Você venceu. Nós vencemos como igreja. E eu creio que esses são dias precisos do Senhor, muito pontuais. Assim como grandes homens da fé passaram por isso na história, Deus está nos dando a oportunidade de falar assim, ó, tudo que vocês foram formados nesses últimos anos, eu quero colocar em prática agora. Vamos experimentar uma fé verdadeira. Vamos experimentar uma fé que não é de púlpito e de sentar nas cadeiras aqui da igreja. É de ver na onde nós depositamos realmente a nossa confiança. Isso vai acabar, irmãos. Eu tenho convicção no meu espírito, isso vai passar de uma forma rápida. E eu vou até falar, vou trazer um spoiler do final da palavra. Nós vamos ver isso acontecer diante dos nossos olhos, e eu creio que agora em abril isso já vai acontecer. Mas não perca a dimensão daquilo que Deus está te proporcionando nesses dias. Amém? Amém, eu pensando que você ia responder em casa, né? É muito lerdo. Você vê como a gente não tem muita familiaridade com câmera, né? Mas o que eu estava dizendo, esses dias de racionalização, excesso de informação, mas pouca experiência de vida com Deus. Pessoas que buscam explicações científicas e concretas para os mistérios de Deus. Sabe, irmãos, pessoas que não se contentam em entender e esperar no Senhor, e que a todo custo buscam alguma resposta.
falam qualquer um, buscam informação na internet. E aqui eu quero fazer um parênteses rápido para a gente entender uma era que nós vivemos, que é a era da informação. Eu não sou contra isso, eu sou completamente a favor da tecnologia, mas se tem uma coisa que me deixa irritado esses dias, são as pessoas que se tornam perspicazes e profissionais de assuntos que pesquisaram meia dúzia de palavras no Google. Cara, isso é uma coisa de louco, me deixa revoltado. É que nem um médico que estuda faz 2 anos de residência, porque tem que experimentar na prática aquilo que estudou e que assimilou de informação. As pessoas hoje buscam meia dúzia de textos na internet e se dizem aptas a explicar algo. E muitas das vezes nós fazemos isso com Deus. Nós somos tão mal acostumados com tudo isso, a gente quer dar 2 cliques no Google e começar a buscar vídeos de algum pregador na internet para ter resposta para a nossa vida. Meu irmão, deixa eu te falar algo, vida com Deus é experiência diária, é experiência de vida. Informação não é conhecimento adquirido, informação você só põe para dentro, conhecimento é só quando você põe em prática aquilo que você recebe. E esses dias são práticos com o Senhor, são práticos com o Senhor. É dias que nós experimentamos viver com Ele. Dias que nós experimentamos amadurecer com Ele. Experimentamos envelhecer com Ele. Irmãos, eu tenho 37 anos. Minha mãe não gosta que eu fale isso porque ela acha que eu estou denunciando a idade dela. Mãe, se você estiver assistindo, você me perdoe, mas eu tenho que falar isso. Mas assim, eu fiquei pensando ontem, fazendo a palavra, quão precioso é envelhecer com o Senhor nesses dias. Sabe, quão precioso é você crescer em maturidade com Deus e ir percebendo que as suas vontades vão sendo deixadas de lado a cada dia e a vontade do Senhor prevalece sobre você. E esses dias são tão práticos para isso, irmãos, porque toda vontade que você tem pessoal de fazer alguma coisa, não importa, você vai ter que deixar de lado, porque você está debaixo de uma autoridade, né? De uma jurisdição, de um governo que impôs um regime, uma quarentena. E isso nada mais é do que Deus mais uma vez falando assim, ó, eu te dou a oportunidade de você experimentar o que é isso. Descansa. Descansa, aprende a confiar. Abre mão das suas vontades. Relaxa na sua casa. Aproveita os dias que você tem com a sua esposa. Aproveita os dias que você tem com seus filhos. Repita aí em casa comigo, irmãos. Dias preciosos do Senhor. Você repetiu, eu não ouvi. Se puder repetir mais uma vez, mais alto. Os irmãos aqui da igreja. E eu queria, antes de fazer só um parênteses aqui, eu queria muito agradecer a cada irmão que está aqui à noite para o culto acontecer. Fazer um parênteses rápido. Eu quero dizer que é um privilégio estar com vocês. É um privilégio servir a casa, servir a Deus com vocês. Agradecer a vida do apóstolo L por me enviar, né, por essa oportunidade. Parênteses rápido, irmãos, já fechei, já vou voltar aqui. E quão precioso é, irmãos, envelhecer com o Senhor e entender que a cada dia se torna menos importante o meu gosto, a minha vontade, e sim o que Ele tem para mim. Mas tem algo importante nesses dias, irmãos, porque envelhecer sem maturidade se torna algo perigoso. O envelhecimento imaturo, irmãos, te rouba a fé e racionaliza o Evangelho, baseado em informação adquirida e não experiência de vida. Eu vou repetir para vocês algo que o Senhor me deu nessa noite. O envelhecimento imaturo te rouba a fé e racionaliza o Evangelho, baseado em informações adquiridas e não experiências com o Senhor. São dias práticos de experiências com o Senhor. Irmãos, nós só crescemos em maturidade com Deus quando nós experimentamos dele dia a dia. Informação, o quanto mais a gente assimila de conhecimento na internet, não nos proporciona nada, irmãos. E eu vou colocar algo prático para vocês, para explicar realmente sobre isso, que eu estou querendo pontuar nessa noite. Queria que vocês abrissem comigo em João 3, 5, 11, e a gente vai ver na prática o que eu estou falando. Se vocês abriram aí na nossa casa, eu vou ler para vocês.
digo a verdade. Uma palavra muito conhecida e que Deus já tem ministrado comigo desde o vídeo que eu falei para vocês. Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Preste atenção agora, irmãos. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus. Agora, esse é o ponto que eu queria chegar. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Irmãos, uma palavra conhecidíssima, onde Jesus tinha uma conversa com Nicodemos, um mestre, um sacerdote da época. E nessa conversa nasce uma dúvida que Nicodemos tinha de como acessar, como entender e como viver o que era o reino de Deus. E ele questiona Jesus sobre isso. Ele fala assim: Senhor, como posso eu nascer de novo? Se eu teria que entrar novamente no ventre da minha mãe? Ele faz uma confusão. Ele quer misturar algo espiritual com algo natural. Mas Jesus, esse texto, essa frase de Jesus me chamou muito a atenção quando ele fala assim: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Sabe o que Jesus quer dizer, irmãos? Você é cheio de conhecimento. Você é teólogo, você estudou a Torá, você conhece a vida dos profetas, você leu todos os livros, dos menores aos maiores, você estudou anos da sua vida, é formado no sacerdócio, ministra no templo, mas não entende dessas coisas. Sabe o que Jesus estava falando, irmãos? Você precisa experimentar uma realidade invisível para você viver aquilo que uma informação e um conhecimento adquirido não te dá. Ele não te dá, irmãos. Jesus estava prático com Nicodemos nesse momento. Ele fala: você precisa experimentar de mim. Você precisa acessar a minha revelação. Nicodemos não conseguia. Ele não conseguia entender porque a palavra não tinha sido revelada a ele. Ele tinha muito conhecimento, ele tinha muita informação adquirida, mas aquilo não foi revelado e não entrou no seu espírito como uma verdade. E como eu disse, irmãos, e volto a frisar, esses são dias desses. São dias desses, experimentados no Senhor. É tão precioso, irmãos, nós que estamos aqui, podemos falar com vocês nessa noite, você que pode estar ouvindo, experimente desses dias com o Senhor, junto da sua casa, experimente tenha comunhão, porque relacionamento é muito mais do que conviver numa mesma casa. Nós temos certeza e nós temos convicção que nós somos morada do Espírito, mas comunhão e relacionamento com Deus é outra história. Eu conheço tantas pessoas que convivem na mesma casa um com os outros, mas não tem comunhão e não tem relacionamento. Esses são dias desses. E dias mais precisos ainda, sobre famílias, sobre pais, sobre mães, sobre filhos. Nicodemos era mestre, teólogo, conhecia a Torá e os profetas, mas faltava o principal, uma experiência de vida e fé. Sua fé até então era baseada em informação e ele não conseguia acessar a revelação de quem era Cristo. O Evangelho não se trata de coaching pessoal, irmãos. A gente já tem ouvido, o apóstolo Cristiano tem batido nessa tecla, a gente tem ministrado sobre isso. Mas nunca foi tão real e factível nós vivemos algo desse tipo esses dias, irmãos. O Evangelho não é coaching. Não é coach que você fala meia dúzia de palavras de encorajamento e você sai dali fortalecido. Não é isso. O Evangelho tem que custar. Sabe o que aconteceu durante muitos anos, irmãos? Nós somos ministrados, nós recebemos informação, recebemos conhecimento, mas aquilo que nos custava, a gente passava. A gente preferia pular essa parte. Estava bom só sentar na igreja. Estava bom só receber informação. E outra coisa, se não estava bom na igreja, a gente mudava de igreja. Porque sempre foi muito cômodo.
Agora deixa eu te falar algo, você acha que os nossos antepassados viveram isso? Você acha que a história do Evangelho foi marcada por isso? Por homens e mulheres que desistiram? Que perderam sua fé? Você acha que Lutero em sua reforma passou por isso? Por isso que eu vejo esse dia, essa epidemia, essa pandemia, seja lá o que for, Deus permite isso sobre nós, para restaurar uma convicção e uma experiência de fé que você nunca pode ter oportunidade de viver novamente. Amém? E eu quero só pontuar mais uma coisa para vocês. Tem um termo, tem uma pirâmide de aprendizagem que você entende na internet, que você acha na internet, que é como nós aprendemos hoje em dia. E eu só queria ilustrar para você como isso é um fato. E essa pirâmide de aprendizagem que muitos estudiosos, muitos educadores e pedagogos utilizam, ela basicamente trata do seguinte, que nós aprendemos algo na prática, aquilo fica impregnado nas nossas vidas, nós realmente experimentamos e entendemos e absorvemos isso numa certa escala. E essa escala funciona mais ou menos assim. Nós aprendemos 10% daquilo que nós aprendemos somente quando a gente lê. 20% quando a gente ouve. Então a gente está ouvindo o que a gente foi muito acostumado esses anos da igreja. A gente ouviu bastante. Sabe o que representa isso? 20%. 30% quando observamos alguém fazendo. Podemos considerar que a gente viu muito isso. Observamos pessoas de fé, de vida com Deus esses dias que nos marcaram. 50% quando vemos e ouvimos. Já melhora um pouco. 70% quando discutimos com os outros, debatemos o assunto. Agora 80% a 95% do aprendizado só se dá quando nós experimentamos e vivemos na prática aquilo que nos foi ensinado. E o que eu estou querendo pontuar mais uma vez, o Evangelho não é informação. O Evangelho não é o quanto de conhecimento e o quanto de vídeo você vê na internet. Ou o quanto de lives que você frequenta. O quanto de livros que você lê. Não sou contra nada disso. Acho importantíssimo, mas o Evangelho não se trata disso, irmãos. O Evangelho tem que ser muito mais real na sua vida do que somente uma informação. E nós temos oportunidade de viver isso esses dias. Mateus 7, do 26 ao 27 diz assim: mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Só o 26. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato. Para Deus, irmãos, dias vividos fora do propósito eterno são dias perdidos. E essa frase é da nossa querida profeta Camila. Tive que usar porque foi muito pontual. Era uma frase que eu tinha guardado nas minhas anotações. Tudo que nós vivemos, irmãos, fora do propósito de Deus, são dias perdidos. E hoje a gente pode estar acontecendo um rebuliço fora do mundo, em todo lugar do mundo que você pode ver. Tudo misturado, situações que nós não sabemos, que as pessoas não sabem o que podem acontecer. Mas nós estamos dentro e debaixo do propósito do Senhor, sem sair uma gota disso. E esses são dias para que você possa desfrutar desse plano do Senhor. Nós estamos debaixo do cuidado e do propósito dele. Lucas 9, do 59 ao 62, diz assim: a outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família.
E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E sabe o que Deus me levou a despertar esses dias, irmãos? Nós somos marcados por Ele. Não há mais volta sobre as nossas vidas. Não há mais meio caminho. Não há mais sinuosidade, sabe? Nós somos marcados e selados pelo Senhor de uma forma que quando nós colocamos a mão no arado não tem mais como voltar. Agora não é mais tempo de dúvida. Não é mais tempo de divisão de pensamento. Não é mais tempo de procurar sem saber aquilo que vai acontecer. E sabe por que isso, irmãos? Tem uma coisa muito prática nessa palavra. E eu fui pesquisar a respeito de arado. E os agrônomos e os agrícolas falam o seguinte, que o arado, quando você vai arar ou uma máquina, hoje a tecnologia que tem, se utiliza máquinas, não mais aquele arado antigo puxado por carro de boi, mas o arado necessariamente, para você ter um melhor aproveitamento do terreno, ele precisa ser em linha reta. Porque senão você perde o aproveitamento que a plantação pode te dar. E Deus me falava o seguinte, quando essa palavra Jesus fala assim, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você sabe o que acontece, irmãos, numa plantação, se você olha para trás, quando você está arando? Você desvia completamente da rota que Deus te posicionou. Que Deus não, que o momento que você está arando te está posicionado. Quando nós olhamos para trás, muitas das vezes nas nossas vidas nós duvidamos, ou nós perdemos tempo daquilo que Deus já tem construído e edificado todos esses anos. O olhar para trás, irmãos, são dias desperdiçados. Dias desperdiçados. E sabe o que acontece? Dias que nós perdemos em nossas vidas, fora do propósito central do Senhor. Toda vez que nós olhamos para o lado, que nós desviamos a linha do arado que nós temos, que Deus nos chamou a fazer e a trabalhar, são dias que nós perdemos. E Deus me dizia que esses dias são dias pontuais, para que a gente possa reestabelecer dentro das nossas casas essa linha reta, esse destino e esse propósito eterno que Ele nos colocou. São dias que nós reestabelecemos isso em família. Irmãos, pensem comigo, nós nunca teríamos uma outra oportunidade igual a essa. Puxem pela memória, quando que nós vivemos, como eu disse para vocês, tem quase 40 anos. Quando que nós vivemos isso na história? Eu estava pesquisando a última pandemia que assolou, a pandemia nem foi, mas foi uma epidemia que assolou a Terra, e o contágio era muito mais complicado, foi a AIDS em 1980. Esses dias são propícios, irmãos, para que nós alinhemos a rota, alinhemos a nossa arado para arar a terra, de acordo com a vontade e o propósito de Deus, reestabelecer a nossa fé baseada em experiência. Vocês entendem o quão forte é isso? O quão preciso é isso? Sabe por quê? Como eu disse, esses dias vão passar, e se você não usar esses dias para que você se alinhe novamente na rota do Senhor, naquilo que Ele tem para a sua casa e para a sua família, nós perdemos o time, irmãos. Não são dias de medo, entenda isso, não são dias para te assustar, para te colocar em trevas, para te colocar em dúvidas. São dias perfeitos do Senhor para alinhar as nossas vidas. E eu vou partir para o final. E eu quero falar algo específico nessa noite, para as famílias, porque esse é o trabalho que o Senhor tem tido. Quantas famílias desunidas foram unidas à força esses dias? Quantos pais que não falavam com os filhos há meses foram reunidos novamente, porque tiveram a obrigação de estar junto. Deixa eu te falar, pai que está me ouvindo, você tem a obrigação de reestabelecer o sacerdócio dentro da sua casa. Você tem a obrigação de curar a sua casa, como o pai curar a sua esposa, como o marido curar a sua esposa e como o pai curar seus filhos.
É tempo de perdoar, de pedir perdão. É tempo de assumir os seus erros. Dias que você não assumiu as suas culpas, é hora de hoje você restabelecer isso. Restabeleça os dias perdidos de omissão na sua casa. Dias omissos em que você largou a educação dos seus filhos para sua esposa. Se alinhe diante do Senhor nessa noite. Rompa com todo medo e insegurança. Porque é Ele que está provendo esses dias. Esposas, é dia de provocar um ambiente de glória nas suas casas. Vocês são as únicas capazes para isso. Uma atmosfera de amor. Resgatem aquele primeiro amor que às vezes foi perdido pelo seu marido. Honrem. Saibam produzir um perfume agradável ao Senhor. Não é tempo de murmuração. É tempo de desfrutar desses dias com os filhos. Quantas das vezes mães e pais reclamavam da escola e dos professores por causa que da forma que um filho voltava ou do que acontecia. Hoje é dia de você corrigir isso, meu irmão. Hoje é dia de você gastar os seus dias com os seus filhos, você entender o que se passa com eles. Deixa eu te falar, tem muita gente, tinha filhos que não olhavam nas caras dos pais, por rebeldia. Deus parou os jovens esses dias, irmãos, olha isso que tremendo. Quantas baladas, quanta prostituição, essa Praça Santa Terezinha era lotada toda noite, está todo mundo em casa, está todo mundo em família. É tempo de restabelecer a sua fé e deixar um legado e um marco sobre a sua casa. Esse é o dia para a sua casa nessa noite, para esse mês. Os dias mais fortes que eu vivi na minha infância foi quando eu marcava e ajoelhava e orava, via meus pais orando no pé da cama e eu ajoelhava com eles. São dias para produzir isso nessa noite, meu irmão. Pai, você tem a responsabilidade disso. Produza um legado sobre os seus filhos. Marquem a história deles com uma história de fé. Filhos, se reconciliem. Se reconciliem, honrem, obedeçam seus pais, porque se prolongarão os seus dias sobre a terra. Amem seus pais, entendam o cuidado que eles sempre tiveram pelas suas vidas. Dias maravilhosos para viver em família, irmãos. Dias maravilhosos para vivermos em família. Às vezes muitos de nós já desfrutamos de um ambiente desse em casa. E glória a Deus por isso. Mas é dia de você estabelecer ainda mais esse marco de fé sobre a sua casa. É dia de você pegar seus filhos, como já foi até ministrado isso, e falar, nós vamos passar isso juntos. E vocês vão ver aquilo que Deus vai produzir nesses dias. Você já declarar sobre a vida deles aquilo que vai ser produzido. E como nós sairemos de tudo isso. Entendem como que eles vão ver e desfrutar dessa situação? Gerem um ambiente de fé intransponível pelo inimigo. Ambiente de amor, de confiança. Assim como o povo no Egito, quando ungiu o umbral das suas casas. E são dias que nós vamos experimentar esse rompimento e essa libertação. E para encerrar, irmãos, eu quero ler a palavra de vocês, com vocês, de Hebreus, que é uma palavra muito tremenda e fala exatamente dos grandes homens e mulheres de fé da história, que não basearam suas vidas somente no que ouviram, mas experimentaram do mais profundo relacionamento com o Senhor. E eu quero que você ouça com muita atenção, irmãos, nessa noite. Porque são palavras que se nós chegamos, se o Evangelho alcançou as nossas vidas hoje, se nós podemos estar aqui falando do amor do Senhor, foi por causa desses homens e dessas mulheres, que romperam os tempos, romperam as eras por testemunho de fé que eles apresentaram. Hebreus 11, do 17 ao 33, diz assim: pela fé,
Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estavam a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito, e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e nem temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Aleluia! Pela fé celebrou a Páscoa, meu irmão. Que mês nós estamos entrando? Mês de abril, repita aí na sua casa. É um mês de libertação, é um mês de transição, e nós vamos viver isso esse mês. Eu creio nisso, é um mês de passagem, meu irmão. Receba isso na sua casa, produza essa atmosfera de fé na sua casa. Pessoas que estão desesperadas com a economia, com aquilo que vai acontecer com as suas finanças, é um mês de passagem, nós vamos transicionar, em nome de Jesus. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Que mais direi eu, irmãos? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões. Nós vamos viver um mês que ninguém espera, irmãos. O mundo pode estar falando que vai demorar 2, vai demorar 3 meses, pode ser que ano que vem. Esse é um mês de Páscoa, é um mês de transição, é um mês de libertação. Receba isso na sua casa. Eu creio. Se você não crê, eu creio por você. Dias tremendos com o Senhor, irmãos. E Deus me falava muito sobre isso. E eu quero orar nessa noite. Eu quero profetizar sobre a sua casa. E Deus me falava isso com muita clareza nessa tarde, quando eu estava finalizando a palavra sobre esse mês de abril, irmãos. Entendam isso, é muito profético que a gente está adentrando. Entendam isso, mês de março, o mover das águas proféticas que nós acabamos de encerrar no dia 31, hoje dia 31, e amanhã exatamente começa esse mês de transição. Guarde essa palavra no teu espírito, é um mês de transição. Eu sei que está no controle do Senhor, Ele faz do tempo dEle, do jeito dEle, a hora que Ele quiser, mas eu creio que nós vamos viver esse mês de passagem, mês de libertação. Se encha de esperança na sua casa, se encha de fé, se regozije em experimentar desses dias em Deus. Como eu disse, é experiência, nós experimentamos do Senhor. Não veja mais informação que te traz peso, que te traz angústia na sua alma, não se alimente disso, mas experimente do Senhor. O Luiz Hermínio fala uma frase muito legal, né? Deguste do Senhor. Amém? Quero te agradecer por ter ficado aí, quem ficou até esse momento.
que você possa ter sido abençoado por essa palavra, meu irmão. Eu espero não ter atrapalhado aquilo que Deus tinha para falar nessa noite. Eu quero orar profetizando sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre aquilo que possa de alguma maneira te afligir. Quero orar também nessa noite por duas pessoas específicas que me foi mandado mensagem para estar orando por cura. Um é um filho do sobrinho do André Ferreira, do ministro André Ferreira, e também pela vida do evangelista Alessandro Palma, que não está se sentindo muito bem. Vamos levantar um clamor em conjunto, um clamor pela nossa nação, um clamor pelos dias que nós vamos desfrutar, que nós vamos experimentar antes do que todos, irmãos, um mês de libertação. Amém? Se você tiver com seus filhos aí na sua casa, eu não sei como que você está vendo esse vídeo, mas chamem eles, estejam juntos, vamos orar juntos. Aproveite, desfrute desses dias. Amém? Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.